Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosiele, eu sou estudante de Engenharia Eletrônica aqui da UFES e eu vou estar fazendo alguns vídeos referentes à nossa playlist de pré-cálculo para vocês. O tema de hoje é função afim. Eu vou fazer um leve lembrete sobre o que significa função e depois a gente parte para as questões. Bom, a gente tem a fórmula aqui, que é bem conhecida, também conhecida como função do primeiro grau. A gente já tem aqui que f de x é igual a x mais b. O a e o b, nesse caso, eles são números reais. Ambos são números reais, também chamados de coeficientes. No caso do nosso a, ele é chamado de coeficiente angular, também pode significar taxa de crescimento e a taxa de variação da função. E o nosso b é o nosso coeficiente linear. Aqui sobre o gráfico a gente vai ter uma reta, sempre vai ser uma reta, e a gente pode ter uma reta de todas as angulações possíveis, tá? Fiz alguns exemplos aqui para vocês. Nem sempre a reta vai ser uma reta oblíqua. Vou explicar para vocês o porquê. Quando a gente tem a nossa funçãozinha aqui, f de x igual a x mais b. Quando a gente tem o a valendo a zero, o que vai significar? Significa que a gente vai multiplicar o x, que é a nossa incógnita, por zero. Então, isso aqui vai ser anulado. Então, a gente vai ter que a nossa f de x vai significar apenas b. Isso vai fazer com que a gente tenha uma função constante, que sempre vai ser uma reta. Bom, depois dessa breve explicação, a gente pode partir para os exercícios. O primeiro exercício é: determine os zeros das funções a seguir. O que significa os zeros da função? Significa que a gente vai igualar a nossa função, o y ou o f de x a zero. Então, a gente vai fazer isso aqui. Na primeira opção, a gente tem que y é igual a 5x mais 2. Então, a gente vai ter que 5x mais 2 vão ser iguais a zero. E aqui a gente vai fazer uma manipulação muito simples. A gente vai ter que 5x é igual a menos 2, porque a gente vai passar para lá. E aí a gente vai ter que x é igual a menos 2 sobre 5. Você pode fazer aqui a divisão, vai dar uma dízima, mas não é necessário. Nesse modelo aqui tá bom. E aqui na segunda opção a gente tem que y é igual a menos 2x. Então, a gente vai pegar o menos 2x e igualar a zero. Note que aqui a gente não tem coeficiente linear. A gente apenas tem o nosso termo a, né, que é o coeficiente angular, e a incógnita. Isso pode acontecer. E aí, a gente fazendo a manipulaçãozinha aqui, a gente vai ter que zero, x é igual a zero dividido por 2. Então, a gente vai ter que o nosso x vai valer zero. E aqui, na letra C, a gente tem que f de x é igual a x dividido por 2 mais 4. No caso, a gente vai igualar novamente a 2, é o mesmo procedimento para todas. É igual a zero. E depois a gente vai fazer a manipulação. E aqui a gente vai ter que x sobre 2 é igual a menos 4. E o x vai ser igual a menos 4 vezes o 2. A gente vai passar o 2 para cá. E aí a gente vai ter que x é igual a menos 8. Muito simples essa questão. E aí a gente vai partir para a próxima. Bom, e agora a gente vai ler o enunciado da próxima questão. Classifique cada uma das funções como crescente ou decrescente. O que significa isso? A gente tem, quando a função é crescente, que o nosso a ele vai ser maior que zero. E quando a nossa função for decrescente, a gente vai ter aqui o a sendo menor que zero, tá? E aí a gente vai resolver. Como é que resolve? Basicamente, a gente vai olhar aqui a formatação da equação e ver quem é o a. Às vezes o a ele já está ali visual, que nem a gente tem nos exemplos a e b, e às vezes a gente tem que resolver a equação realmente. O que é que a gente tem aqui? Y é igual, na letra A, y é igual a 4x mais 6. O que significa, pela nossa formatação, que y é igual a ax mais b, a gente tem que o nosso 4 é o nosso a. Então, a é igual a 4. E a gente tem um a maior que zero, igual a gente aprendeu aqui. Então, a gente tem que essa é uma função crescente. Aqui no b também, a gente tem a mesma coisa, uma questão visual. Como a gente tem na equação, a gente percebe que, mesmo estando oculto, a gente sabe que esse sinal de negativo no x significa que o nosso a é menos 1. Ele não apareceu, mas ele está aí, oculto. Então, a gente tem aqui essa função como decrescente,
Por conta do A ser menos 1, menor que 0, decrescente. Agora a gente vai para a alternativa C, que vai precisar fazer um pouco de manipulação algébrica. Aqui a gente tem a diferença entre dois quadrados. Eu vou abrir esse primeiro quadrado aqui e vai ficar x mais 2 vezes o próprio x mais 2. Menos, que está sendo preservado daqui, e eu vou abrir o outro quadrado. A gente vai ter x menos 1 vezes x mais 1. E aí a gente vai fazer as multiplicações, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 2x mais 2x mais 4 menos, esse menos daqui ele continua aqui, e a gente vai ter x ao quadrado menos 1x menos 1x mais 1. E aí, resolvendo a equação, a gente pode juntar esses aqui, porque eles são iguais. Esses aqui também. Então, a gente vai ficar aqui x ao quadrado mais 4x mais 4 menos x ao quadrado menos 2x mais 1. Tudo isso você pode colocar, ele está dentro de parênteses. E aí a gente, para tirar esse parênteses, vai multiplicar isso aqui por menos 1. Vai multiplicar isso aqui por menos 1. Então a gente vai ficar que isso aqui vai ficar igual a menos x quadrado mais 2x menos 1. Basicamente eu vou inverter os sinais. E aqui a gente reescreve porque vai continuar a mesma coisa. Mais 4. E aqui a gente tem como tirar alguns membros que são iguais. Por exemplo, esse x ao quadrado aqui, ele vai ser subtraído por esse. Então a gente normalmente corta assim. O que não está sendo cortado, ele está sendo realizado essa operação aqui. A operação que a gente tem aqui, se fosse uma adição, somava, enfim. E aqui a gente também tem isso com o 4, aqui, ó, eles são iguais. Então a gente vai somar, que é o sinal aqui de soma. Então a gente vai ter 6x e o 4 menos 1, 3. Então é mais 3. O nosso y, esse é o valor do nosso y. Então aqui a gente tem que já está nesse modelo aqui, ó. Então é muito fácil de saber o que é o A. O A é igual a 6. Então quer dizer que y é crescente. Então, pessoal, a gente tem a nossa última questão aqui, que é sobre gráfico. O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos menos 1 e 3 e 2 e 7. O valor de m é... A gente pode perceber aqui, que a nossa f de x, a nossa função afim, nesse caso, ela mudou as letras, os coeficientes, mas significa exatamente a mesma coisa. Y vai ser igual a ax mais b. É exatamente a mesma coisa. Para resolver isso, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a expressão. Vou mostrar para vocês como faz. A gente vai determinar isso aqui como ponto 1, e esse aqui o ponto 2. Só para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer. A gente precisa entender que esses dois pontos aqui são nada mais nada menos que x e y. Nos dois pontos que a gente tem, ambos são x e y. Então, o que a gente vai fazer? Eu costumo reescrever, então, ponto 1, quais são as coordenadas? Menos 1 e 3. E o nosso ponto 2, as coordenadas são 2 e 7. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa f de x aqui e vai reescrever com base nos pontos que a gente tem. Então, eu vou botar aqui. F de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a mx mais n. O que significa isso? A gente sabe que o nosso 3 aqui, ele é o y. E o que o y também é? O y também é a nossa f de x. Então, a gente vai substituir o 3 aqui. 3 é igual, o m a gente não sabe. O x a gente tem que ele é menos 1. Mais n. E aqui a gente vai fazer uma manipulaçãozinha
a gente vai ter que n vai ser igual a 3 mais m. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai isolar o n nesse P2. Então, a gente vai ter a mesma coisa, f de x. Vocês não precisam estar reescrevendo o significado das equações. Eu prefiro porque ajuda a memorizar. Então, a nossa f de x nesse caso é o 7. 7 é igual a m vezes 2. Nesse caso, não precisa de parênteses porque é positivo, mais n. Então, a gente tem aqui que n é igual a 7 menos 2m. Depois disso aqui, a gente vai igualar ambas, porque elas são da mesma função. E a gente vai descobrir o que é o m. Então, a gente vai ter que 3 mais m, eu estou reescrevendo isso aqui, ele vai ser igual ao 7 menos 2m, que é o nosso ponto 2 aqui. Então, a gente vai ter que m mais 2m, eu passei para cá porque ele está negativo aqui, vai ser igual a 7 menos 3. A gente vai ter aqui somando 3m, vai ser igual a 4. E passando dividindo, a gente vai ter que m é igual a 4 dividido por 3. Esse é o valor do nosso m que a questão pede. Vocês podem dividir, que vai virar uma dízima, mas não é necessário. Essa foi a nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado e conseguido aprender. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se inscrevam no canal do Caingel, que a gente vai estar postando mais vídeos. E é isso. Tchau, pessoal.